Prezados amigos da TV Amergues, estamos de volta com Debatendo Joana de Ângeles. Estaremos de tempos em tempos compartilhando os frutos dos nossos estudos acerca das temáticas desenvolvidas pela mentora na série psicológica e em outros livros que abordam a psicologia associada ao espiritismo. Nós temos novos projetos que vão estar vindo ao ar a partir de março de 2023 e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema da separação. Diz a mentora que o ser humano é compelido a viver em sociedade pelo próprio instinto gregário, que nos leva à constituição do grupo familiar, que decorre dos relacionamentos afetivos, que por sua vez devem ser cultivados com equilíbrio. Mas, na maioria das vezes, por imaturidade psicológica, nós confundimos as sensações com as emoções e nos deixamos arrastar pelos nossos impulsos. A força de sexualidade, por exemplo, gera necessidades que muitas vezes são aflitivas, de busca de uma satisfação imediata. Os impulsos dos desejos são confundidos com o sentimento de amor, e tudo isso é importante dizer que não é exclusivo da idade juvenil. Isso está presente em todas as idades. Pessoas com 70, 80 anos vêm conversar conosco dizendo: mas meu Deus, eu pensei que com essa idade eu não fosse mais me apaixonar e de repente estou me comportando como se fosse um adolescente. Porque o nosso psiquismo não tem idade. A idade do nosso corpo físico e a maturidade do nosso espírito. Mas esses impulsos, eles existem ao longo de toda a jornada. Hoje em dia, os relacionamentos virtuais permitem que as pessoas escondam muito seus conflitos e transfiram a responsabilidade desses mesmos conflitos um para o outro, favorecendo aqueles encantamentos paradisíacos, aquelas paixões avassaladoras que se resultam, muitas vezes, de insatisfações acumuladas. E aí, muitas vezes, depois, o sujeito lamenta a pressa com que atendeu aos seus impulsos e, às vezes, gera até uma certa antipatia, um certo desprezo para o parceiro, com relação ao parceiro que foi recentemente tão endeusado. Então, aí a gente tem, depois, situações de separação, muitas vezes repletas de conflitos. Diz a querida mentora que o sexo merece ser estudado desde muito cedo na vida juvenil, com os mesmos esclarecimentos que se concede aos demais órgãos do corpo humano, especialmente no que diz respeito ao uso, à higiene, à finalidade, porque isso é um recurso preventivo que ensina as pessoas depois a poderem fazer um uso saudável disso, né? Se faz necessária a harmonia doméstica, a convivência entre pais e filhos, as conversações esclarecedoras, a confiança recíproca e a amizade sem submissão e nem temor. A mentora vai dizer que a afetividade é indispensável para a saúde emocional, quando ela se apresenta tranquila, e nenhuma criatura pode viver sem. A afetividade que une duas pessoas é fonte de conquistas iluminativas, mas a nossa psique é ainda muito primária. E no início das expressões da nossa afetividade é muito mais presente o impulso de posse, de desejo, do que os sentimentos de equilíbrio e de transcendência. A gente vê muitas uniões pela afetividade quase sempre expressando a necessidade muito mais do relacionamento sexual do que do companheirismo, da convivência e do compartilhamento de emoções. O nosso ego, que é insaciável, irrequieto, impede as manifestações equilibradas do self e mantém o jogo dos gozos rápidos a prejuízo das satisfações profundas. E aí, na maioria das vezes, a gente quer muito mais fruir do que dá, como diz a mentora, a gente vê a manifestação do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, que é o grande responsável pelas atitudes mais infelizes. Agora, quando existem sentimentos de nobreza, os parceiros se dão conta das dificuldades que enfrentam, tentam restabelecer a união, cada um pela sua parte, né, fazendo um esforço para preservar aquilo que já foi conquistado, e a gente vê lentas modificações ocorrendo no comportamento. Mas
Algumas vezes, mesmo assim, é difícil poder reconstruir o relacionamento afetivo. E aí as pessoas chegam à conclusão de que o melhor caminho é a separação física. Nesse caso, quando a gente tem as separações harmônicas, a gente vê que as pessoas mantêm o respeito e o entendimento, particularmente quando existem filhos, cuja saúde emocional deve ser preservada a qualquer custo. No caso dos rompimentos litigiosos, aí a gente tem muitas vezes a presença dos distúrbios psicológicos, que se transformam em ódio, vingança. Agora, quando existe saúde emocional entre os parceiros, amadurecimento psicológico, as soluções harmônicas vão cicatrizar os desentendimentos, vão eliminar as acusações recíprocas e vão restabelecer a saúde. Aí, no caso, as pessoas, embora tristes com a separação, se encontram amadurecidas para outras uniões, sem os erros da experiência que se encerra. E com o tempo, nesses casos, nasce um sentimento de gratidão pelo parceiro que soube preservar a amizade. Assim devem ser os comportamentos maduros quando diante de uma situação de separação. A imprevidência, a imaturidade pesam na consciência daquele que tem a intenção de ferir, de perturbar e que acaba gerando conflitos. Diz a Joana que todo relacionamento afetivo é feliz quando existe respeito entre os parceiros, resultando ou não em prolongada união. Então não importa quanto tempo o casal permanece junto, mas o importante é que exista esse respeito, pessoas adultas, psicologicamente amadurecidas, agem com equilíbrio, sem se precipitar, tanto quando vão iniciar um relacionamento, aí com reflexão cuidadosa, como ao terminar, numa separação de natureza harmoniosa. E aí, com atitudes desse porte, a sociedade vai conseguir preservar os laços de família, que é um recurso básico para a constituição de grupos felizes, que aprendem a se amar, que aprendem a se respeitar. Diz a Joana que o amor é livre sem ser libertino. As criaturas podem e devem se unir através dos seus vínculos, respeitando as leis de cada país. A vida é rica de bênçãos. As castrações impostas são decorrência dos transtornos de conduta e da visão estreita de indivíduos conflitivos e infelizes. Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, vai diferenciar a experiência da separação no caso de homens e de mulheres. E olha que interessante o que ela traz a respeito dos homens inicialmente. Ela diz que sempre se concedeu ao homem uma conduta mais liberal, de modo que o casamento muitas vezes não era visto como um compromisso relevante, especialmente no que diz respeito às questões da fidelidade, que, segundo ela, é um fator de primeira grandeza para o sucesso do relacionamento. Logo que passam as primeiras emoções, naturalmente surgem a realidade, o dever, que vai fazendo com que apareça a individualidade de um e de outro parceiro. Aí se observa melhor os hábitos, os costumes, o significado do compromisso familiar e começam a surgir também os medos, a insegurança, aquilo que inicialmente era um encantamento, em função do se repetir, as vivências do dia a dia, do cotidiano, vai gerando cansaço, vai gerando monotonia. As queixas começam a surgir, que são resultado inevitável das pequenas insatisfações que fazem parte do cotidiano. As relações normais passam por situações como essa. O que antes era sentido como uma liberdade na vida de solteiro, quando se vive a dois, existe a responsabilidade de se dizer para onde vai, o que está fazendo, e algumas vezes isso é vivido como se fosse um impeditivo à liberdade. E aí a gente vê os conflitos que estão acumulados no inconsciente virem à tona, e muitas vezes não sendo aceitos pela consciência, e aí a pessoa transfere para o parceiro a responsabilidade a fim de ficar bem consigo mesmo. Esse é um mecanismo psicológico que a gente está acostumado a estudar. No caso do homem introvertido, pode haver a tendência a se calar,
a evitar falar, a ficar com uma atitude meio enigmática, e a Joana vai dizer que nenhum relacionamento pode sobreviver quando o mutismo toma conta. É muito importante falar. O diálogo é o método mais eficaz para se resolver as incompreensões, sendo com respeito e sem qualquer tipo de imposição. E por outro lado, né, se o homem é mais extrovertido, pode acontecer de se tornar explosivo, imprevisível, que também não é legal. Não é de se esperar que a união de duas pessoas que se amam seja sempre tranquila e sem desafios emocionais, porque cada pessoa é uma construção psicológica única que se encontra com outra construção psicológica a fim de se criar harmonia, mas nunca perda da identidade com uma coisa de fusão, de um se misturar com o outro, como no passado a mulher era submissa e não tinha o direito de pensar, de sentir, de viver, somente de se submeter. A gente tem também os eventos passados, das famílias de origem, surgem os mecanismos de transferência afetiva e as insatisfações podem culminar em separações, né? Sempre tendo em mente que as dificuldades podem ficar sendo transferidas de um para o outro, o que é um mecanismo de conflito que tem que se tentar evitar. Quando surge uma terceira pessoa que passa a influenciar a conduta, né, decorrente de aparentes afinidades, isso gera complicadas ligações extraconjugais, no caso dos amantes, que vão influenciar a questão da separação. E essa situação gera certamente futuros conflitos. Em alguns casos, a problemática pode ser resultado inclusive do crescimento no trabalho, onde o homem se fascina pela conquista de patamares sociais e econômicos, ou políticos e artísticos, e deixa a parceira numa incômoda situação de segundo lugar. Aí desaparece o interesse sexual, se esfria a afetividade, o antigo encanto cede lugar para a indiferença, e isso tudo vai gerando também situações complicadas de separação. No caso de ter filhos, bens a repartir, os sentimentos se perturbam ainda mais, as mágoas podem se acentuar, produzindo ressentimentos que depois vão ter que ser resolvidos em tribunais, a prejuízo da família e da sociedade como um todo. É sempre importante preservar o respeito pelo parceiro, de modo a não produzir conflitos psicológicos nos filhos. A imaturidade emocional, por outro lado, acaba se utilizando de atitudes agressivas e os danos ficam muito marcados. Isso a Joana de Ângeles fala a respeito do homem, e da mulher, por outro lado, ela vai dizer o seguinte, que em face do atavismo que nós temos em torno da fragilidade da mulher, como se a mulher fosse um ser frágil, nós temos a marca da discriminação multimilenar que gera muitas vezes insegurança e até timidez. Tradicionalmente, o casamento era usado muitas vezes como uma fuga de situações domésticas difíceis, por outro lado, como uma busca de autorrealização, uma busca pela maternidade, e às vezes a mulher se transferia de uma situação complicada em casa com os pais, de dependência, para outra situação de dependência com o marido, em busca de uma segurança em face da proteção masculina. O estado de solteira, por muito tempo, constituía um sinal de desprezo para a mulher, de inferioridade social e pessoal, e aí valia qualquer esforço para se casar. E muitas vezes o machismo muito raramente concedia o direito à própria identidade, sempre pesando muito nos ombros da mulher a responsabilidade das tarefas. Essa, segundo a Joana de Ângeles, é uma herança mórbida que nós mulheres precisamos estar atentas porque ainda existe na nossa sociedade. Muitas vezes com pouca experiência com relação às sensações decorrentes dos relacionamentos sexuais, muitas vezes as mulheres se deixavam arrastar pelas ilusões e depois, quando os sentimentos amadureciam e os conflitos apareciam, se sentiam traídas quando não estivessem sendo de fato, podiam até estar sendo realmente, ou então se sentindo traídas, ou frustradas na busca da independência, vivendo solitárias mesmo em companhia do marido.
e aí, mediante a transferência de conflitos, passam a ver no marido a figura detestada do pai ou da mãe, que a molestaram ou geraram aflições, deixando-se consumir pelo sentimento de vingança e de ódio. E aí também, a partir disso, se esfriava o sentimento e o interesse afetivo sexual. Descobrindo depois a necessidade emocional da autorrealização, do destaque na sociedade e não apenas a posição de dona de casa, a mulher passou a competir, consciente ou inconscientemente, com o parceiro, usando da falsa superioridade, da inteligência, da emoção, confundindo inclusive os sentimentos de maternidade com os de liderança. E nos dias atuais, em face das conquistas femininas, muitas vezes as mulheres se deixam consumir por uma revolta com relação ao homem, trabalhando para ultrapassá-lo, utilizando de hábitos como se fosse numa competitividade pelo passado, onde o homem podia beber, podia fumar. Então hoje as mulheres fazem tudo isso como se fosse uma competição e como se fosse uma grande liberdade fazer isso, né? E incluindo também nisso as questões da liberação sexual. É muito natural que ocorra uma separação. A união afetiva exige responsabilidade e união entre ambos os membros. Os melindres, as inseguranças, os conflitos devem ser analisados em conjunto e não deixados de lado no inconsciente para aparentar uma harmonia que não existe. Muitas vezes, a mulher despreparada para a união sexual, para a convivência afetiva a longo prazo, opta pela separação. E as experiências constituem um patrimônio de alto valor, especialmente aquelas que ensinam o que não se deve mais repetir, promovendo um crescimento interior e amadurecimento psicológico. E a Joana diz que, de novo, assim, se optando pela separação litigiosa, se desgasta também a mulher que passa a viver em conflitos. Esse material todo se encontra nesse livro da Joana de Ângeles e nos ajuda a pensar o quanto qualquer relacionamento é importante pelo tempo que durou, que a separação pode acontecer de uma maneira harmoniosa, com respeito, com gratidão. Se tiver que ser uma separação litigiosa, porque às vezes as pessoas perguntam, mas e no caso de relacionamentos abusivos? Bom, aí o tribunal vai ser o santo remédio, porque vai se precisar de uma ajuda externa, mas dentro do possível que possa ser feito sempre com respeito pelo outro. Essa é a chave que a Joana de Ângeles compartilha conosco, para que, por um lado, a gente se liberte das castrações do passado, dos receios, dos preconceitos, mas não deixe de agir com respeito, com harmonia. Certo? Muita paz para todos nós.